Vivemos um momento de inflexão no cenário econômico brasileiro. Depois de um longo período de recessão, observam-se alguns sinais de recuperação da atividade, acompanhados das melhoras das expectativas dos agentes econômicos quanto ao ambiente de negócio no país, no médio e longo prazos. Medidas importantes foram levadas a cabo pela atual gestão da Presidência da República. A equipe econômica do atual governo conseguiu, em pouco tempo, recuperar grande parte da credibilidade arranhada pela gestão anterior e trazer para níveis mais razoáveis vários indicadores importantes, como, por exemplo, a inflação e a taxa básica de juros. Outra medida fundamental adotada foi a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, o que tende a produzir efeitos benéficos em toda a economia, inclusive aumentando o consumo das famílias. O caminho para a concretização desses efeitos, entretanto, é muito longo e os passos são lentos. Na atual conjuntura de aperto no orçamento doméstico, as famílias brasileiras sequer esperavam algum dinheiro novo. E quando ele vem, mostram o que vão fazer com esses recursos, o que qualquer pessoa faria: pagar primeiro as dívidas, poupar e só em último caso, e se sobrar, alguma coisa gastar. Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Economia, ligada à Fundação Getúlio Vargas, aponta que 65% das pessoas com direito a saque das contas inativas do FGTS têm intenção de utilizar o cerca de 43 bilhões de reais exclusivamente para pagar dívidas e poupar. Certamente esses dados soam como uma má notícia para o comércio, ávido por consumidores após uma recessão tão duradoura. Mas se trata, por outro lado, de um claro sinal de amadurecimento do brasileiro em relação à gestão do próprio dinheiro. Ainda segundo a FGV, a postura racional e conservadora diante dos novos recursos pode ser observada em todas as faixas de renda pesquisadas, da mais humilde à mais abastada. A diferença é que os mais pobres, certamente, mais desprotegidos em momentos de crises e propensos a contrair dívidas pesadas em relação à própria renda, se mostram inclinados a quitá-las antes de qualquer outra atitude. As famílias que se encontram em situação mais confortável sinalizam que vão usar os recursos liberados na formação de reservas. Os números são claros. 60% dos que têm renda familiar até R$ 2.100 demonstraram interesse em apenas quitar os débitos. Entre os que oferem mais de R$ 9.600, 43% vão prioritariamente guardar o dinheiro e recompor a poupança afetada durante os períodos mais agudos da crise. No entanto, isso não significa que o comércio, em algum momento, não vá se beneficiar dessa injeção de dinheiro novo na economia. Ainda que indiretamente, o consumo será incentivado. Segundo a própria FGV, quando as famílias percebem a conjuntura mais favorável, se sentem menos ameaçadas com desemprego, conseguem pagar suas dívidas e montar alguma pequena reserva, o passo seguinte é, sem dúvida, o consumo. É uma sequência muito gradual, muito lenta, mas significativamente mais consistente e melhor para o conjunto da atividade econômica. De nada adianta, como ocorreu poucos anos atrás, o Brasil viver surtos de aumento no crédito e de crescimento do PIB, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias. O cenário que sobrevém é desolador
e o conhecemos bem. Pessoas endividadas, avessas ao consumo, indústria, comércio e serviços estagnados, desemprego avassalador, recuo do PIB e recessão. O que parece ocorrer agora no Brasil é o início de um ciclo virtuoso, em que primeiro se consolidam os fundamentos da economia, para depois acontecer o tão desejado crescimento em bases mais sólidas. Estamos primeiro tentando arrumar a casa, com esforços de todos os lados. O governo federal e as gestões estaduais e municipais tentam aprovar reformas estruturais para reduzir os desequilíbrios nas finanças públicas. Empresários buscam rever os seus procedimentos e se tornar mais competitivos. E famílias procuram se adequar ao próprio orçamento, formando reservas providenciais e eliminando dívidas. Senadora Lucevânia. Pois não, senador. Se o presidente permitir, gostaria de fazer um breve à parte. Primeiro, para cumprimentar Vossa Excelência pelo discurso que está pronunciando na tribuna do plenário do Senado Federal, demonstrando com todas as estatísticas disponíveis já aquilo que passa a ser reconhecido por largos segmentos da sociedade brasileira, que é o início do processo de retomada do nosso desenvolvimento econômico. Vossa Excelência se referiu à queda da inflação, já há um certo consenso, tanto pelos economistas do governo, como pelos analistas de mercado, que a inflação desse ano poderá se situar, inclusive, abaixo de 4 pontos percentuais. Por outro lado, a redução da inflação proporciona a aceleração da redução da taxa de juros, da Selic, que é uma reivindicação do setor empresarial, para que se possa ter taxas de juros mais palatáveis e, com isso, animar o setor privado a retomar os investimentos. Mas eu gostaria de destacar também um outro indicador que é importante, sobretudo no momento que a economia brasileira vem de 2 anos consecutivos de retração econômica, que terminou provocando o maior desemprego da nossa história, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas e 6 milhões de desalentados, que são as pessoas que deixaram de procurar emprego, mas que, na realidade, podem ser somadas às estatísticas dos 12 milhões de brasileiros que foram atingidos pelo desemprego. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontando já a criação positiva de emprego no mês de fevereiro. É evidente que ainda não é uma tendência, porque todos acreditam que a retomada do emprego só virá a partir do 2º semestre, quando a economia deverá já estar crescendo na faixa de 2 pontos percentuais ao ano, embora a taxa de crescimento desse ano deve se situar em torno de meio ponto percentual ou 0,6 pontos percentuais em relação ao PIB. Portanto, eu acho que o discurso de Vossa Excelência é um discurso oportuno, importante que essa Casa possa aqui repercutir, porque as medidas que estão sendo tomadas, que exigem sacrifícios, são duras, de respeito à disciplina fiscal, de mudanças em uma série de setores, em uma série de áreas, com novos regramentos, sinalizando de forma positiva para os investidores, para os empreendedores, mas, por outro lado, também o cuidado de proteger direitos, o cuidado de ter um olhar diferenciado para os mais necessitados. Eu aqui lembro das iniciativas do presidente Michel Temer em relação ao Nordeste do Brasil, sobretudo no que diz respeito à renegociação das dívidas do Banco do Nordeste, a autorização para retomada da venda de milho pelo sistema de balcão da Conab, que vai permitir a redução do preço do milho, que hoje no Nordeste está na faixa de R$ 67,00, ser adquirido por R$ 32, R$ 33 a saca do milho, e também a expectativa que nós estamos vivendo. E eu aproveito o discurso de Vossa Excelência
para aqui cobrar mais uma vez ao ministro Henrique Meirelles a redução das taxas de juros dos fundos constitucionais, que o Conselho Monetário Nacional deve se reunir para propor a redução dessas taxas que estão elevadas, estão altas, e esses fundos são hoje grandes instrumentos de promoção do desenvolvimento regional. Portanto, quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso que Vossa Excelência hoje pronuncia no plenário do Senado Federal. Meus parabéns. Agradeço ao senador Fernando Bezerra. Quero dizer, senador, que o discurso, a parte de Vossa Excelência enriquece o meu discurso. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência tem sido um dos senadores que lideram aqui todo um trabalho no sentido de fazer com que essa Casa também estabeleça metas para ajudar na retomada do crescimento econômico. Vossa Excelência tem sido aqui um grande defensor dos fundos constitucionais e Vossa Excelência já foi ministro e sabe da importância desses fundos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, sem dúvida nenhuma, a redução dos juros desses fundos vão nos ajudar enormemente a retomar o crescimento. Por fim, senhor presidente, a liberação dos recursos, quero aqui exaltar mais uma vez a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, que só vem contribuir com esse novo ciclo que esperamos todos, recoloque o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico e social. Sem dúvida nenhuma, essa medida foi uma medida inteligente, uma medida sensível, uma medida que veio na hora certa para que aqueles que mais precisam pudessem usufruir desses recursos para quitar as suas dívidas ou para fazer uma pequena poupança. Muito obrigada, senhor presidente.